Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Semana da Química. Eu sou o professor Antônio Bortoloso, do Instituto de Química de São Carlos, e dentro das atividades da semana eu irei preparar um risoto para vocês, um risoto de gorgonzola, acompanhado de uma linguiça artesanal, tá bom? Vejam aí a foto que vai aparecer no vídeo. Esse vai ser o prato que nós faremos, tá? Durante o nosso bate-papo, eu vou convidar vocês a discutir um pouquinho de química orgânica. Eu vou colocar algumas questões de química orgânica relacionadas ao que nós iremos fazer hoje e também falar um pouquinho de química de charcutaria, principalmente envolvendo a preparação de linguiças artesanais, tá? Então a gente vai estar fazendo a receita, mas iremos conversar um pouquinho de química também, que é o mais interessante aí. Bem, vamos começar com a linguiça artesanal, tá? Primeiras coisas que vocês precisam saber no caso do preparo de uma boa linguiça artesanal. Linguiça tem que ter gordura, tá? Pelo menos 30%. Esse é o ideal, tá bom? Então, se vocês comprarem uma carne magra, vocês terão que adicionar a gordura. Então pode ser a gordura da barriga, do lombo do porco, né? Compra um toicinho, você precisa ter em torno disso. Senão a linguiça não fica saborosa, vai ficar muito seca. Então a primeira regra, 30% de gordura. Tá? Se vocês optarem, vocês podem optar por uma carne, por exemplo, mais gorda. Então sim, lombinho, pernil, são carnes um pouco mais magras, né? O ideal é que se adicione a gordura, o toicinho, claro, sem a pele. Vocês podem optar também e comprar, por exemplo, a Copalombo. A Copalombo, ela vai dar um sabor um pouco mais forte na linguiça, devido à característica da Copalombo, mas ela já vem com a quantidade de gordura entremeada perfeita. Então é só comprar a Copalombo e moer, por exemplo. Tá? Então, tem várias formas. Vocês podem escolher a carne de porco que vocês quiserem, tá? Até carne de boi, fazer mistura para fazer uma linguiça artesanal. Tá? A regra é que a gente tente ter em torno de 30% de gordura. Tá? Pode até ter um pouco mais. Bem, uma coisa que é muito importante, a carne, antes de vocês fazerem a moagem, ela tem que estar tendendo a congelar. Tá? Não usem a carne resfriada somente na geladeira. O ideal é meia hora antes de vocês fazerem a moagem, deixar no congelador. Tá? Isso facilita a moagem, tá? E, é claro, evita que a gordura acabe derretendo e se separando da carne também, o que não é bom. Tá? Então, tentar usar uma carne bem gelada, e até porque, durante a moagem, você vai ter um aquecimento ali. Tá? Então, e também por uma questão sanitária também, você não quer que a sua carne aqueça muito. Tá bom? Então são regras bem básicas. Vocês podem fazer a moagem da carne num moedor elétrico como esse, tá? Como vocês podem também usar um moedor manual, tá? Não há problema nenhum, até 3 kg de carne vocês conseguem fazer isso numa boa com o manual, tá bom? Eu gosto desse aqui porque você moe muito rápido, tá? E eu evito que a carne acabe esquentando, então, e o tempo também. É bem mais fácil fazer dessa forma, tá bom? Uma coisa que é interessante, tá? A linguiça artesanal, pessoal, vocês podem brincar, fazer da forma que vocês quiserem. Eu já fiz linguiça com receita das minhas filhas, variando vários ingredientes, usando um tipo de carne só, usando mistura de duas carnes. Né? Você pode fazer linguiça só com sal e pimenta do reino, você pode fazer apenas com sal, você pode botar alho, cebola, azeitona, tomate seco, queijo. Então dá para brincar e fazer uma série de combinações. Tá? Então é muito legal isso. Hoje, especialmente hoje, devido à Semana da Química, eu vou fazer uma receita nova.
tá? Uma receita totalmente nova, tendendo para uma linguiça agridoce, uma linguiça mais doce. Tá? Por que isso? Porque eu acho que vai contrastar muito bem com o nosso risoto de gorgonzola, né? Gorgonzola é um queijo forte e eu acho que essa linguiça ligeiramente doce, ela vai contrastar muito bem. Espero que sim, tá bom? Bem, eu acho que nós podemos iniciar a preparação dessa linguiça. Não esqueçam, linguiça fresca, né? Essa linguiça assada, linguiça que você faz em churrasco. A gente usa tripa de porco, tá? Tripa natural. Tá? Isso é facilmente encontrado na internet, são tripas totalmente desinfetadas, elas vêm salgadas e vocês, basta vocês tirarem ela, lavar bem para tirar o sal, e deixar de molho numa solução com ácido acético ou limão, tá? Em torno de 30 minutos a 1 hora. Esse seria o ideal. E aí depois é só ensacar. Depois a gente vai falar um pouquinho disso aí, tá bom? Mas vocês vão ver que não tem complicação. Bem, vamos iniciar e vamos fazer então a moagem, tá? Eu vou preparar aqui, eu tenho 2 kg de carne, tá? Essa vai ser a nossa receita, tá? Depois eu vou colocar os ingredientes, as quantidades direitinho, então guardem bem, isso é para 2 kg de carne. Eu vou fazer uma mistura que eu nunca fiz antes. Eu estou fazendo uma linguiça hoje que vai ter metade copa-lombo, na verdade um pouquinho mais que a metade, 60% de copa-lombo e 40% de panceta, tá? Sem a pele, claro, só a panceta. Tá? Eu vou atingir com isso aí em torno de 35% de gordura, tá? E eu acredito que essa mistura de carne vai dar um sabor especial, tá? Então copa-lombo com a panceta sem a pele, tá bom? Então vamos iniciar a nossa moagem, tá bom? E basicamente aqui vocês podem ver que tem a minha carne, tá? Então eu vou iniciar a minha moagem. Então tá aí, ó. Vocês viram como é rápido. 2 kg de carne, eu moí os 2 kg inteiro aqui durante a filmagem. Vocês viram que em poucos minutos, né, em 2 minutinhos, no máximo 3, você consegue fazer toda a moagem dessa carne. Bem, vamos colocar a máquina para cá. É claro que quando você desmonta
tem um pouco de carne aqui, que você vai aproveitar na sua massa, tá bom? E agora, gente, o que nós vamos fazer? Olha, aqui está a carne moída, tá? Totalmente moída, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar os meus temperos, tá bom? Então, olha só. Primeira coisa, sal, tá bom? Em torno de 1,5% de sal. As receitas tradicionais usam 2%. Eu uso em torno de 1,5%, tá? Até um pouquinho menos. Então, aqui eu estou usando 1,5%, tá? Por cento de sal. Bem, pimenta do reino, como vocês podem ver, tá? Uma colher de chá de pimenta do reino, em torno de 2 gramas. 2 gramas. Estou usando aqui cebola desidratada, 2 colheres de sopa. Tá? 2 colheres de sopa. Estou usando páprica doce defumada. Tá aqui, olha, para dar um sabor especial à nossa linguiça. Páprica doce defumada. E aqui algo extremamente especial, que é, acabei de macerar aqui com o meu grau, semente de coentro e semente de erva doce, tá? Uma colherzinha de chá de cada um, tá? Misturei, amassei, vou colocar aqui. Isso vai dar um sabor também maravilhoso, tendendo para o doce, conforme eu havia comentado, que é o que eu quero nessa linguiça, tá bom? E isso aqui nunca usei, vou usar pela primeira vez. Vou colocar um pouquinho de melado de cana, tá? Melado de cana vou colocar, tá? Em torno de 2 colheres de sopa de melado de cana. Eu acho que isso vai ficar maravilhoso. Bem, o que eu faço agora? Misturo tudo, tá? Então, misturo todos os meus ingredientes. Tá? Aqui está a minha massa. Ela está bem gelada. Chega a doer os dedos. Tá? Aí, ó. Tá? Tudo bem misturado. Geralmente eu coloco alho em todas as minhas linguiças. Essa aqui eu resolvi não colocar, até para experimentar como vai ficar sem o alho, né? Colocando a cebola, né, no lugar, cebola desidratada. Então tá aí, tá misturado. E agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do conservante. Tá? Existe uma polêmica enorme sobre a utilização do sal de cura número 1, que é o nitrito de sódio. Uma mistura de nitrito de sódio e cloreto de sódio. Na verdade, é uma mistura de aproximadamente 94% de cloreto de sódio e 6% de nitrito. Justamente para você, caso erre a mão, a tua mistura tem muito mais cloreto de sódio do que nitrito. Tá? Mas basicamente é o seguinte: para 1 kg de carne, tá? Seguindo a legislação, seguindo a Anvisa, para cada 1 kg de carne a gente usa 2,5 gramas, tá? Desse sal de cura. Tá? No nosso caso aqui eu estou usando, como eu estou fazendo com 2 kg de carne, eu estou usando 5 gramas desse sal de cura. Mas lembrando, é 5 gramas de uma mistura de sais que tem 6% de nitrito de sódio. Tá bom? Eu tenho em torno de 6% de nitrito de sódio. Então, na verdade, eu estou colocando bem pouco de nitrito de sódio. Ok? Bem pouquinho de nitrito de sódio nesse 5 gramas.
Na verdade, eu estou com 5 gramas que eu coloquei da mistura, 6%, né, de nitrito de sódio. Eu estou colocando 300 miligramas de nitrito de sódio, na verdade, aqui para esses 2 quilos de carne, 300 miligramas. Bem, ele é bem polêmico. Por quê? Porque tem toda aquela questão associada que nitrito é perigoso, leva a substâncias que são cancerígenas, não é isso? Então essa é a discussão. Porém, para produtos industrializados de charcutaria, é obrigatório a utilização do nitrito, tá? Em alguns casos até do nitrato, que vai ser reduzido aos poucos para o nitrito. Então assim, você tem uma cura longa, vai preparar um salaminho, tá? Você precisa ter o nitrato também, para que você tenha nitrito ali por bastante tempo. Tá? No caso da linguiça fresca, no caso da linguiça artesanal, a gente usa apenas o nitrito de sódio. Tá bom? O que o nitrito de sódio vai fazer? Ele é um bactericida, ele vai evitar, né, principalmente o aparecimento, né, da bactéria que causa o botulismo, né, que é algo realmente bem complicado, né? Então, bem como ele vai atuar na eliminação de outras bactérias também. Então, é um bactericida potente, mas não só isso, tá? Ele vai dar cor na sua carne também, né? Porque ele vai ser transformado no óxido nítrico, e esse óxido nítrico está ligado lá na mioglobina. A gente vai ter a nitrosomioglobina, tá bom? E isso vai dar uma certa estabilidade nessa mioglobina, tá? Por isso que vocês, quando comem, por exemplo, esse tipo de linguiça de churrasco, tá? Após cozida, ela é rosa, ligeiramente avermelhado, um vermelho claro, um rosado, né? Todos vocês sabem que se a gente pegar um pedaço de carne de porco e cozinhar, ela não fica rosa, tá? Ela fica branca. Tá? Então essa cor rosa que vocês enxergam é devido à nitrosomioglobina. Então dá uma estabilidade na mioglobina, não deixa ela se transformar em outras coisas, né? Então isso vai manter a questão de cor, tá? Até sabor também, tá bom? Vocês podem observar, eu já fiz aqui uma linguiça artesanal com nitrito e sem o nitrito, até o sabor muda um pouco, tá? Agora, vocês não precisam usar. Se vocês fizerem uma linguiça como essa e forem consumir em 2, 3 dias, não há problema. Tá? O nitrito é basicamente para quem quer comercializar e para você ganhar tempo de prateleira. E tem também a questão da coloração, a questão até do sabor, que muda um pouquinho. Tá? Isso é bom. Tá? Isso é bom. Tá? Quem não quer ver aquela cor, né, rosada da linguiça de churrasco depois que a gente prepara. Tá? Então isso é muito bom. Agora, há uma discussão muito pesada sobre a questão do nitrito no que diz respeito à formação de nitrosaminas. Tá? Depois nós veremos isso aqui à parte, como que se dá a formação de uma nitrosamina a partir do nitrito, tá? Que nós estamos colocando aqui, e do ácido clorídrico, tá bom? Que é encontrado no suco gástrico. Nitrosaminas são cancerígenas. E aí é o porquê da polêmica, tá? Elas são cancerígenas. Só que tem duas coisas relacionadas ao nitrito aqui. Se você coloca o nitrito de sódio, tá, e um antioxidante, tá, ácido ascórbico, o sal de sódio desse ácido e outros antioxidantes que são também conhecidos como aceleradores de cura, dificilmente você vai ter resíduo de nitrito de sódio na tua linguiça. Tá? Se você também obedecer às normas da vigilância e colocar a quantidade que eles pedem, dificilmente vai sobrar nitrito ali na sua linguiça. E se sobrar é muito pouco. Tá? Mesmo que forme nitrosamina, tá? Essa quantidade de nitrosamina ela é muito pequena. Tá? Muitas vezes existem vídeos na internet que dizem o seguinte: bem, eu coloco nitrito de sódio na minha linguiça, mas é um nitrito de sódio natural, tá? Porque
está presente no suco da beterraba? Bem, nitrito de sódio é nitrito de sódio. Tá? Se eu estou colocando o nitrito de sódio aqui, sal de cura, como eu vou colocar já, ou se eu estou colocando através do suco de beterraba, é nitrito de sódio que vai estar aqui. E muitas vezes, a quantidade de nitrito que tem, às vezes em algumas fontes naturais, tá? Dependendo da quantidade que a pessoa bota, ela está botando até um excesso de nitrito de sódio. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Tá? Não é porque vem do suco da beterraba que não vai ter problema. É nitrito de sódio da mesma forma. Tá bom? Bem, então agora, olha, adicionei o meu nitrito, tá? E eu vou mais uma vez aqui homogeneizar, misturar aqui a minha carne, tá bom? Como vocês podem ver. E tá aí, olha, tá pronto a minha mistura. Eu agora vou deixar um pouco essa mistura, essa massa descansando na geladeira, para que pegue bem os temperos, tá? Até porque eu vou preparar o risoto hoje, já vou assar essa linguiça e vou experimentá-la ainda hoje, então eu quero que dê tempo desses temperos penetrarem na minha carne. Caso eu apenas fosse ensacar e preparar no dia seguinte, não haveria problema nenhum. Eu não precisaria, eu já poderia ensacar a minha linguiça. Bem, enquanto essa linguiça descansa, vem comigo e vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do nitrito de sódio, do HCl, com a formação de nitrosaminas. Vamos ver como é que essa nitrosamina é formada. Então, olha só. A gente tem a anilina, tá? Na presença do NaNO2 e de HCl, você então produz aquele sal altamente reativo, né, que é o sal de diazônio, que nós chamamos, tá? E aí a gente viu naquele slide que você pode ter uma decomposição e a formação desse carbocátio, né, num carbono sp2 bem instável, né? Tá? Então vamos lá. Qual seria a primeira coisa que a gente deveria pensar? Então, o nitrito de sódio, tá? A gente vai desenhar aqui o nitrito de sódio. Tá bom? Um par de elétrons. Então, o nitrito de sódio, quando eu jogar o HCl, eu vou ter isso aqui. Que é o que a gente chama de H-ONO, tá? Ácido nitroso. E aí? O que seria o meu sal de diazônio? Eu tenho 2 nitrogênios ali, ó. Vocês estão vendo, é um N2. Então, de alguma forma, esse nitrogênio dessa amina aqui vai se ligar ao nitrogênio, tá, do ácido nitroso. Tá? Vou fazer uma ligação nitrogênio-nitrogênio. É a única forma que eu tenho para justificar isso aqui, né? Mas, para que esse nitrogênio aqui, dessa amina, ataque esse nitrogênio, eu preciso de quê? Eu preciso de formar um bom grupo de saída aqui. Do jeito que está, não está um bom grupo de saída, né? Então, se a gente protonar novamente,
a gente pode formar isso aqui. E agora eu tenho, né, eu tenho um bom grupo de saída, tá? Se a gente pensar na saída de água menos H2O, eu tenho isso aqui, ó, né? Que está em ressonância com isso aqui. Tá? Lembra lá do íon nitrônio na reação de nitração, né? O anel aromático atacava o íon nitrônio, que era o N+O+, para dar o nitro, né? Aqui é similar, só que é o íon nitrosônio, tá? É o íon nitrosônio, que vai dar aquele nitroso. Lembra que eu fiz um exercício do nitroso, que é o anel aromático contendo um grupo N+O ao invés do nitro. A gente viu, né, que ele era um grupo desativante fraco, mas orientava a horta e para. Então é o íon nitrosônio. É muito parecido. Ops. Tá? Então, assim, dá para ver que esse íon nitrosônio ele é bem eletrofílico, né? Então, se a gente imaginar, agora eu consigo começar a explicar esse meu grupo amino atacando esse nitrogênio, para eu fazer a minha ligação N-N. Lembrando que isso aqui, olha, nada mais é, tá? Só para ajudar vocês, isso aqui nada mais é que isso aqui, ó. Vou desenhar aqui. É isso aqui, tá? Então, olha só. Quando eu atacar, quando esse par de elétrons atacar aqui esse nitrogênio altamente eletrofílico, eu vou fazer a minha ligação NN. Mas é uma ligação simples. E no final eu tenho que terminar só com N tripla N. Não tem nenhum oxigênio aqui, vocês estão vendo, ó, ligado nesse nitrogênio. Mas aqui ele vai estar. Quando eu atacar esse nitrogênio, eu vou ter um oxigênio aqui, eu tenho que me livrar dele. Só que qual é a dica? Eu tenho meio tá ácido. Então, assim, 10 minutinhos, tentem pensar nesse mecanismo aqui, tá? Tentem pensar como que isso aqui acontece. Já dei a dica, tá? Já formei o íon nitrosônio para vocês. Então, comecem agora atacando, tá? Pegando o par de elétrons aqui do nitrogênio e atacando isso aqui, tá? Ou, quem quiser, pode também desenhar assim, ó, ataca aqui, isso aqui vem para cá, tá bom? Não esqueçam disso. Agora, olha só, uma coisa interessante. Esse nitrogênio aí que eu desenhei no íon nitrosônio, ele tem par de elétrons ou não? O que vocês acham? Tá? Eu não representei, mas tem par de elétrons. E esse aqui também, né? Se a gente for contar, olha, esse aqui está neutro. Tá? A carga formal dele é zero. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. 5 elétrons, né? Na última camada, que é o que o nitrogênio tem. Esse aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Tá com um a menos, tá faltando um. Então, mais um. Por isso que eu botei uma carga positiva aqui. Se eu não representar aqui esse par de elétrons, né? Se eu não souber que tem um par de elétrons, eu não preciso representar. Nem sempre a gente representa. Né? Aqui o cloro eu não estou representando os pares de elétrons, né? Mas, por exemplo, eu tenho que saber que ele está lá, tá? Então, nesse caso aqui, olha, se ele não tivesse aqui, eu teria o nitrogênio com 2 elétrons só. Ele deveria ser o quê? Mais 3, para poder atingir os 5, né? Estaria faltando 3 elétrons, então deveria ser mais 3, né? Então, tomar cuidado com isso aí, tá bom? Então, tentem fazer, vou dar 10 minutinhos para vocês. É um excelente exercício.
Tentem chegar aqui no sal de diazônio. Vamos lá. Tá bom? Então, olha só. Vamos dar continuidade a esse mecanismo. Tá? Então, primeira etapa que a gente fez. Primeira coisa foi gerar esse íon, nitrosônio. Tá? Super eletrofílico. E próxima etapa seria a minha amina, né? Minha amina aromática, minha anilina, ou meu aminobenzeno, né? Se vocês quiserem chamar assim, atacar o meu íon nitrosônio, como eu coloquei ali. Então, qual seria o produto dessa reação quando essa amina ataca o íon nitrosônio? Vai formar uma nitrosamina. Então, vamos lá. Vou colocar para cá, só vou virar um pouquinho porque fica mais fácil. Então, a gente fez isso aqui, ó. Né? Então, eu tenho, ataquei, eu vou ter a formação disso aqui. Tá? Botei o contraíon, é sempre bom, né? Sempre que possível, se tiver tempo numa prova, coloca o contraíon, tá? Então aqui, olha, o nitrogênio atacou, ele vai ficar o quê? Eu doei o par de elétrons do nitrogênio, tá? Se eu doei, ele agora vai ficar 100, então ele vai ficar positivo, né? Mas é claro, como eu tenho o Cl- no meio, ele tira aquele hidrogênio ali, né? E eu formo, tá aqui a minha nitrosamina mais HCl. Essa é a nitrosamina que eu comentei com vocês. Bem, então cheguei na minha nitrosamina. E agora? Eu preciso arrancar aquele oxigênio ali. Eu tenho uma dupla só entre os dois nitrogênios. Eu preciso formar, tá? Uma tripla, tá? Uma tripla ligação. Então, olha só. Não esquecendo que a gente tem aqui um parzinho de elétrons também, né? E não esquecendo que a gente tem também um parzinho de elétrons aqui. Mas, enfim, isso aqui agora, na presença do HCl, o que eu tenho que fazer? Eu vou transformar aquele oxigênio ali num bom grupo de saída. É o que eu tenho que fazer, ele vai virar água. Tá? Então, eu vou protonar, tá? Eu vou protonar, na presença de HCl, eu posso estar protonando aquele oxigênio ali, ó. Então, eu teria algo desse tipo aqui, ó. Protonei o oxigênio. Doei o par de elétrons do oxigênio para pegar aquele próton ali do HCl. O que vai acontecer? O oxigênio vai ficar positivo. O oxigênio vai ficar positivo. Tá? E, a partir daí, tá? A partir daí, eu consigo, tá? Eu consigo fazer uma estrutura de ressonância colocando uma dupla ligação agora ali entre os dois nitrogênios. Então é só eu fazer isso aqui, ó. Isso aqui vem para cá, e isso aqui vem para cá. Então o que eu fiz, na verdade? Eu fiz isso aqui, ó. OH, né? Como eu doei o meu par de elétrons, tá? Esse aqui vai ficar positivo, tá? Eu doei esse par de elétrons aqui, ele não está mais em cima do meu nitrogênio. O que eu tenho agora? 1, 2, 3, 4. O nitrogênio está com um a menos, então eu boto uma carga formal ali. Tá? Não esqueçam disso aí. É claro que isso aqui, na presença do cloreto, tá?
na presença do cloreto. Tá vendo? O cloreto, quando eu tirei esse hidrogênio aqui, olha, para protonar o oxigênio, sobrou cloreto, que é o contraíon dessa carga positiva. Aqui também. Mas esse cloreto pode tirar esse hidrogênio aqui e devolver o par de elétrons para o nitrogênio, tá? Então, é claro, gente, que tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui a gente pode representar como um equilíbrio, né? Tá bom? E aqui é a mesma coisa. Na presença do cloreto, eu posso formar isso aqui, ó. Tirei o nitro... Olha ali, ó. Agora já está ficando mais com cara de produto, não é verdade? Mais HCl, tá? Agora, o HCl, ele pode protonar de novo essa molécula, tá? O que eu preciso agora para formar uma tripla ligação? Eu preciso que saia... Ó, o OH ainda está ligado aqui, eu preciso que ele saia, tá? Lembrando que eu tenho aqui par de elétrons, e eu tenho par de elétrons aqui, tá bom? Eu preciso que saia. Muitas vezes, na Orgânica 2, vocês verão que a gente vai escrever esse hidrogênio aqui, por exemplo, saindo daqui e pulando para o oxigênio, tá? Que seria isso aqui, ó, que a gente chama de prototropismo. Mas, na verdade, esse prototropismo ele é mediado sempre na presença de uma base ou próprio solvente, né, na verdade. Tá? Então, por exemplo, aqui, olha, agora eu vou protonar, tá? Eu vou protonar aquele oxigênio, dando Cl- aqui, né? Tá? Então, olha só, a gente, às vezes, pode representar isso aqui direto, olha. Isso aqui viria, isso a gente pode representar assim direto, ó. Tá vendo? E a gente chama isso aqui de prototropismo. Tá? Prototropismo. Por que a gente pode representar assim? Alguns vão gostar, outros não. Tá? Então, é o seguinte, por que a gente coloca esse prototropismo? Eu estou resumindo, né, botando um atalho, dizendo o seguinte, que esse hidrogênio, de alguma forma, saiu daqui e foi para esse oxigênio. Só que eu não estou especificando como. Por quê? Tem várias formas disso acontecer, não é? A forma que eu desenhei aqui, ó, o cloreto vem agora, tira esse hidrogênio, dá essa molécula neutra mais HCl, o HCl agora vem, protona aqui. Posso fazer isso. A própria água que está no meio pode tirar esse hidrogênio aqui, né? Então isso aqui protona a água, dá o íon hidrônio, forma isso aqui que é neutro, o íon hidrônio agora protona, né? Não protona aqui, porque vai voltar para cá, protona no oxigênio, dá isso aqui, né? Ou eu posso, inclusive, uma outra molécula dessa aqui, o oxigênio dela vem, tira esse hidrogênio. Então, e aí quebra essa ligação. Então, assim, eu tenho várias formas dessa transferência de hidrogênio estar acontecendo. Pelo solvente, né, por uma base conjugada que está no meio, ou o próprio choque entre duas moléculas, uma dando o seu hidrogênio para a outra, vamos dizer assim. Então, assim, e cada caso vai acontecer de um jeito. Às vezes acontece os três, às vezes acontece um jeito só. Então, muitas vezes a gente coloca prototropismo para facilitar, tá bom? A gente vai ver muito isso na parte de carbonila. Esse tipo de transferência de hidrogênio acontece muito, tá? Vocês vão ver muito isso aí na parte de carbonilados, tá bom? Bem, a pergunta que não quer se calar. Sempre o aluno vai fazer a seguinte pergunta para mim, tá? Não sei se alguém pensou. E se fizer ou se pensou, é extremamente válido, né? Aqui está aparecendo que tem duas setas. Minha letra hoje está ruim. Aqui. Então, assim, alguém pode perguntar, mas vem cá, professor, por que esse HCl aqui, que eu estou circulando,
Nessa molécula neutra vai protonar justamente o oxigênio, que é uma base de Lewis mais fraca. Por que não protona esse nitrogênio aqui ou esse aqui? Tá? Gente, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho vários equilíbrios ali acontecendo, onde esse HCl está protonando várias posições. Só que eu tenho que mostrar, tá, aquela parte que vai me levar ao mecanismo da reação, que vai explicar a formação do produto. E o único jeito de eu explicar a formação do produto é saindo água. Tá? Então, assim, eu tenho tudo ali em equilíbrio. Só que só aquele ali que está em equilíbrio protonando o oxigênio é que vai levar o produto. Né? É claro que aí depois esses equilíbrios, né, você consome aí uma daquelas reações que estão acontecendo ali desloca o equilíbrio, forma mais daquele, enfim, no final você vai convertendo no produto. Mas só para vocês entenderem, muitas vezes está acontecendo sim, mas não vai explicar o produto, né? Tá? Então agora ficou fácil, né, para eu colocar a minha tripla ligação, ó. Tá? Então isso aqui, ó, isso aqui vem para cá, não precisaria nem ter representado esse aqui, né? Mas só para mostrar, isso aqui vem para cá, esse par de elétron, e eu quebro isso aqui. Então no final o que que eu vou ter? No final eu tenho o meu N tripla N Cl-, tá? Cheguei, então, no meu sal de diazônio, que eu posso representar desse jeito. N2 mais Cl menos. Tá aí, ó. Bonito exercício, né? Tá aí. Pessoal, massa preparada. Agora o que a gente precisa fazer? Ensacar, tá? Então eu vou mostrar para vocês rapidamente como a gente coloca a tripa, tá, no nosso funil, que vai ser ensacado usando esse equipamento aqui, tá bom? Vocês não precisam ter esse equipamento, claro que ele facilita muito. Vocês podem usar bico de garrafa de Coca-Cola, né? Então o bico encaixa na tripa e vocês vão com o dedo enchendo. Pode comprar aqueles adicionadores de silicone, né? Que é de alumínio. Então vocês podem fazer uma adaptação com o próprio cano. Vocês podem fazer algo desse tipo. E aí vocês conseguem colocar a tripa, coloca a massa dentro e depois vai apertando e aí a carne vai enchendo a tripa. Então é uma outra forma de fazer. Isso aqui é próprio para encher linguiça, vocês vão ver como funciona, é bem direto. Eu considero essa parte a parte mais chata da preparação da linguiça. Então aqui eu tenho a tripa, que eu havia comentado com vocês, tá? Tá aqui numa solução de vinagre e eu vou pegar aqui a pontinha de uma delas e começar a encher, tá bom? Então essa é eu diria que é a parte mais chata. Então achei a pontinha, vou colocar aqui no meu funil e vou dessa forma aqui enchendo, como vocês estão vendo, né? Aí, pronto, tá? Então vamos agora começar a ensacar, ok? Pessoal, bem, tripa colocada no meu funil. Agora eu vou começar a encher. Tá? Então vamos literalmente colocar a mão na massa, tá bom? Então aqui eu tenho meu canhão, tá? Eu vou encher com a massa que eu preparei. É importante
antes de vocês, ensacarem, tá? Aquela massa que eu havia colocado, misturei os temperos, antes de vocês ensacarem, vocês adicionem um copo de água gelada, tá bom? Então, para esses 2 kg de carne que eu preparei, de massa, vocês podem colocar um copo de água gelada, tá? Isso vai ser bom para dar uma hidratada nela, não ficar muito seca também. Tá? Então aqui, ó, tô colocando no meu canhão. Esse meu canhão, tá? Seria o meu último estágio. Tá? Eu já fiz muito na mão, né? Depois eu utilizei aquele adaptador que eu comentei de adicionar silicone, e aí depois de um tempinho eu passei para esse nível aqui um pouquinho mais avançado, que aqui eu consigo colocar quase 3 kg de carne, né? Então, na verdade 2,5 kg eu consigo colocar. Bem, então vamos lá. Coloquei a minha massa, tá? Então agora eu vou fechar aqui, vou adicionar aquele meu funil e vou começar a empurrar essa minha massa aqui na tripa. Tá? Na hora que começar a sair, eu dou um nó na minha extremidade. Tá? É importante ter uma agulha ou um espinho de laranjeira ou de limão, porque às vezes vocês precisam furar. Vai enchendo no ar. Então tá aqui, ó. Começou a sair a linguiça, eu venho aqui e dou um nozinho. Tá? Pode amarrar com barbante também, tá? Existem barbante próprio para isso. Eu dei um nozinho, funcionou bem, tá? Vou cortar a pontinha dela. E agora eu começo a ensacar. Então basicamente isso. Se possível, se você tiver a ajuda de mais uma pessoa, é interessante. Tá? Mas olha que beleza. Aí, ó. Nossa linguiça sendo preparada. Ó. Aí eu coloco aqui, tá? Na minha bancada, já higienizada. Passo álcool, passo sabão, lavo, passo depois álcool. Tá? E tá aí, ó. Tô fazendo aqui, olha que beleza. Tá aí, ó. Minha tripa acabou, tá? Minha tripa acabou. Eu venho agora aqui, posso fazer também com o barbante, ou eu posso dar aquele nozinho. Tá aqui. Dei o meu nozinho, corto a ponta, tá aí, ó. Tá? Com isso aqui facilita. Tá aqui a nossa linguiça. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma furadinha nela, tirar um pouco do ar que fica, tá? Com uma agulha ou com um espinhozinho de limão, laranjeira, e imediatamente já vou colocar no forno para assar. Enquanto assa, vem comigo e vamos para o risoto. Tá? Bem, pessoal,
linguiça no forno, tá? Vamos agora começar a preparar o nosso risoto. Bem, como é que se prepara um risoto? Tá? Receita simples, ingredientes simples, tá? O que não pode faltar no risoto? Um bom arroz arbóreo, tá? Vocês acham aí no mercado facilmente, tá? Um copo ou uma xícara de arroz arbóreo serve 2 pessoas, tá bom? Eu vou usar 2 copos, que eu vou preparar um risoto para 4 pessoas aqui, tá? Um copo de vinho branco seco, tá bom? Cebola picadinha, manteiga, tá bom? Como faremos o nosso risoto de gorgonzola, meu gorgonzola e depois um parmesão para colocar um pouquinho por cima. Então basicamente é isso e, é claro, o caldo, tá? Aqui eu tenho um caldo de frango com legumes que eu preparei, tá? Vocês verão agora nos slides algumas fotos de como eu faço esse caldo. É muito simples, tá? Então, por exemplo, fui preparar esses dias um galeto. Então, ao abrir esse galeto, eu corto a costela, que geralmente a gente não utiliza. Então, essa costela, tá? A coluna, na verdade, do frango, contendo um pouco de carne, eu coloco para ferver com cenoura, salsão, algumas ervas tipo tomilho, alecrim, né? Louro. Então eu deixo ali fervendo com esses ossos do frango, né? com essa coluna contendo um pouco de carne, deixo fervendo bastante, depois é só coar e guardar, congelar, tá bom? É bem simples de fazer. Para quem é vegetariano, é só fazer um caldo de legumes. Fica muito mais saboroso do que você comprar o caldo, aqueles cubinhos que são vendidos no supermercado. Então você pode fazer com um caldo de carne, um caldo de frango, um caldo de legumes. Aqui o meu é um caldo de frango com legumes, tá? Congelado. Eu vou usar uma parte dele, vou derreter, vou ferver e vai ser o meu caldo que eu vou estar utilizando para ir regando o meu arroz, tá? Então o risoto ele é muito simples. Primeira coisa que você vai ter que fazer em qualquer risoto: manteiga, tá? Derrete a manteiga. Quem for vegano pode usar azeite. Então derrete a manteiga e coloca em fogo baixo, tá? E coloca a cebola. Deixa refogando a cebola na manteiga até ela ficar translúcida. Nesse momento, vocês jogam, por exemplo, o arroz, tá? Aumentam o fogo e deixam essa mistura por em torno de 1 minuto, tá bom? E vai mexendo. Bem, nesse momento, no meu caso, tá? Como eu vou fazer de gorgonzola, isso aqui vai entrar por último. Então o que eu vou fazer? Deixei 1 minuto o meu arroz com a minha cebola e minha manteiga, fogo agora alto. Eu vou jogar um copo de vinho, tá? E vou mexer até basicamente todo o álcool evaporar e você sentir que o arroz está começando a precisar de água. Esse é o momento, tá? Que aí você vai decidir o risoto que você vai fazer. Até aí é igual para todos, tá? Então se você for fazer um risoto de alho poró, o pessoal que é vegano, por exemplo, fazer um risoto de alho poró. É nesse momento, depois que o vinho está praticamente foi embora, né, evaporou o álcool e saiu grande parte da água, é esse momento que você vai jogar, por exemplo, um alho poró. Ou, por exemplo, um cogumelo, um shiitake. Tá? Então pico o shiitake, coloco o shiitake ali. Esse é o momento, tá bom? E depois, a partir desse passo, a preparação segue um arroz comum. Vocês vão de tempos em tempos jogando
ao invés de ser água, vocês vão jogar o caldo e vão mexendo. Tá? Geralmente isso dura uns 25 minutos, a meia hora. Tá? Vocês vão jogando o caldo até vocês pegarem com uma colher e sentir ele al dente. O al dente é macio por fora, mas no finalzinho você sente uma certa resistência. Esse é o momento de você finalizar o seu risoto. Tá? No nosso caso, como é o gorgonzola, o que eu vou fazer? Refogo a cebola na manteiga, tá? Se quiserem colocar um pouco de azeite também pode colocar, tá bom? Refogo a cebola na manteiga, ficou translúcida, coloco o arroz arbóreo, vou colocar. Então aqui eu tenho uma cebola grande para 4 pessoas, tá bom? Para 2 pessoas vocês podem colocar uma cebola média, pequena. Coloco, depois que ficou translúcido na manteiga, coloco os meus 2 copos de arroz arbóreo, mexo mais ou menos 1 minutinho, tá bom? Agora em fogo alto, e coloco o vinho. Coloquei o vinho, deixei o álcool evaporar, deixei secar um pouquinho, começo agora a cozinhar de fato o meu arroz com o meu caldo. Tá? Como eu não vou fazer shiitake, como eu não vou fazer alho poró, não vou colocar nada ali, então eu vou fazer. Quando o meu risoto estiver pronto, al dente, desligo e aí eu coloco o meu gorgonzola esfarelado por cima. Tá? Desligo o fogo e mexo. Tá? Até ficar aquele creme, coloco no prato, sirvo com algumas lascas de um bom queijo parmesão. Tá? E é isso. Então, quem é vegetariano, o prato já vai estar excelente, tá? Maravilhoso. Tá? Pode usar o caldo de legumes. Tá? Quem não for vegetariano, vai acrescentar um pedaço da linguiça artesanal. E quem for vegano, vai substituir a manteiga pelo azeite e pode adicionar um shiitake ou um alho poró, tá? No lugar, claro, do gorgonzola, que vai ficar excepcional, tá bom? Deixa eu experimentar esse gorgonzola aqui. Sensacional, bem forte, vai contrastar muito com a linguiça, com aquele toque doce, com aquele melado de cana. Eu acho que a minha boca já está salivando. Então vamos lá agora para o fogão para a gente começar a fazer o nosso risoto, ok? Bem, cebola começando a ficar transparente, translúcida. Esse cheirinho da manteiga com a cebola aqui refogando já está me dando água na boca. Caldo quase pronto, tá? Já está quase fervendo. Então vamos lá. Ó, eu acho que já está ótimo aqui a nossa cebola. Vamos colocar o nosso arroz arbóreo. Vamos colocar, no meu caso, 4 pessoas, 2 copos de arroz arbóreo. Tá aqui. Vou aumentar o meu fogo e agora vou mexer, tá? Por 1 minutinho. Então tá aí, ó, 1 minuto. Vou colocar o meu vinho branco seco. Tá aí. E agora eu vou deixar evaporar. Um momento que é interessante para vocês saberem se já pode colocar o caldo ou se
lá no momento posterior, precisa colocar mais caldo, é isso aqui, ó. Você está misturando. Você separa aqui no meio com a colher de pau. Demorou as duas metades a juntar uma na outra, ó, como está acontecendo aqui, tá vendo? Ó, demorou a juntar, já é o momento de adicionar o caldo. Então, já evaporei todo o álcool, já evaporei bastante aqui do meu, olha aqui, ó, nem está juntando mais. Já está mais do que na hora de começar a adicionar o meu caldo, nesse caso caldo de frango com legumes quente, tá? Esse meu caldo, durante a preparação dele, eu já adicionei um pouco de sal, tá? Não muito. E depois a gente pode acertar o sal. Eu não vou acertar porque o queijo, o gorgonzola, já é bastante salgado. Então eu já sei que vai ficar perfeito, tá? Com um pouco de sal que tem no meu caldo e com o sal do meu gorgonzola. E eu ainda vou salpicar um pouquinho de parmesão. Então não há necessidade de colocar mais. Então olha só, pessoal. Eu vou mexendo, tá? Eu vou mexendo. Dependendo do fogão de vocês, sentindo que está muito forte, pode abaixar um pouco a chama. Vou abaixar um pouquinho aqui, tá? Esse é um fogão novo, estou usando pela primeira vez e ainda estou conhecendo um pouquinho dele. Bem, tá aí, olha, estou fazendo e eu vou fazendo isso. Chegou naquele momento onde eu passei a colher de pau, separou e começa a demorar a juntar as duas metades, está na hora de adicionar o meu caldo. Por enquanto ainda não há essa necessidade. Vocês estão vendo aqui, ó. Já começa a querer ficar cremoso, né? Dando liga, mas ele ainda não está no momento de eu adicionar mais caldo. E assim vai, pessoal. Vocês vão fazendo isso aí até vocês pegarem uma colher, morderem o risoto de vocês e sentirem que ele está al dente, macio por fora e no finalzinho com uma certa resistência à mordida, ok? Tem que ser al dente, senão ele não fica bom, pelo menos para o meu gosto, tá? Ó, já começa a querer ficar cremoso e é isso aí, pessoal. Então daqui a pouco eu volto com o risoto no ponto para vocês verem como ele fica. Pessoal, ó, risoto pronto, tá? Já experimentei, tá al dente, ó, já tá ótimo. Vou desligar o fogo, tá bom? Ó, é assim que fica, ó. Pode até desligar um pouquinho antes, mas ó, tá perfeito, ó. Separei, demora a juntar as duas metades, desliguei o fogo. Agora o que eu faço? Vou jogar o meu queijo gorgonzola em pedaços. Vou jogar o meu queijo gorgonzola e tá desligado. Vou misturar. Tá aí, pessoal. Nosso risoto pronto, prontinho, no jeito. Vou montar o prato e vou mostrar para vocês. Um minutinho. Pessoal, tá aí o nosso risoto com uma maravilhosa linguiça artesanal. Sugiro a vocês acompanharem com um vinho tinto. Eu vou colocar agora um pouquinho de parmesão e
experimentar essa receita. Então, vamos lá. Vou cortar um pedaço dessa linguiça, tá? E experimentar com o nosso risoto de gorgonzola. Sensacional. Realmente uma explosão de sabores. Essa linguiça ligeiramente adocicada com esse melado de cana combinou muito bem com o nosso risoto de gorgonzola, né, que é um queijo forte. Realmente gostei. Uma das melhores linguiças que eu fiz. Vou anotar, vou guardar com certeza essa receita, porque eu vou repetir várias vezes. Bem, antes desse risoto, durante a preparação dele, sugiro a vocês tomarem um vinho ou alguma bebida do gosto de vocês, acompanhada de um pão artesanal, que será também mostrado nesse período, nessa Semana da Química, professor Emanuel Carrilho, tá? E molhem esse pão artesanal um pouquinho no azeite, comam junto com o vinho e depois se deliciem com o risoto e com a linguiça artesanal. E de sobremesa, um excelente chocolate artesanal que também será mostrado para vocês na Semana da Química. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado a Semana da Química, tá? E desejo tudo de bom para vocês, uma ótima semana e viva a Química!